Olá, salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus e graças a Deus. Eu estou aqui, eu acredito em Deus, acredito nos Espíritos e ando com os pés no chão. Eu gosto de estudar porque eu preciso aprender, porque eu quero evoluir, eu quero me tornar alguém melhor. Bom, diante das expectativas aí das pessoas que estão esperando sempre facilidades na vida, muita gente quer apenas receber um conforto espiritual, muita gente quer ouvir notícias boas e diante das manifestações das pessoas ali no YouTube, as pessoas às vezes fazem algumas perguntas ali e a gente, na medida do possível, a gente vai responder às pessoas, Tem uma pergunta aqui, da Ara Lima. Pergunta, bom dia, Jesus virá em pessoa? Não entendi. Ele vai reencarnar? Aparecerá em espírito ou vai se materializar? Gratidão. Bom, primeiro, Jesus, ele nem reencarnou a primeira vez, Para quem lê um pouco sobre a obra lá de Rostang, ele explica essa ação dos fluidos em que Jesus, ele se materializou naquele período, naquele corpo, para poder fazer com que nós pudéssemos vê-lo, Existem muitas explicações e hoje a ciência ela se dá conta de que todo aquele fenômeno que aconteceu, dos 3 reis magos, da anunciação, da mirra, do ouro, do incenso, e daquilo que Maria, porque Maria ela tinha 15 anos, 16 anos, era só uma criança, uma menina. E se ela fosse engravidar, você sabe que o caldo se tornaria do lado dela. Como havia uma missão a cumprir, por isso que se fala Virgem Maria, é importante entender, Jesus, sendo um Cristo planetário, a sua luz é tamanha que nenhum ser aqui desse planeta, nenhuma mulher conseguiria absorver uma intensidade de luz tamanha no nosso corpo, no corpo que a mulher tem, Nosso corpo não suporta, tanto que uma das aparições de Jesus, como ele a Paulo de Tarso, Paulo ficou cego. O impacto foi tão grande que ele caiu do cavalo. Então, Jesus ele não vai reencarnar, nenhuma mulher vai parir, não vai engravidar, essas coisas todas. Mas Jesus, conforme está no Apocalipse, lá no Apocalipse revela que Jesus volta com poder e grande glória e todos os olhos o verão. Está no Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Mediante todas essas barbáries que nós estamos ouvindo aqui, As pessoas ouvem, falam que a gente fala muito de catástrofe, essas coisas. Isso tudo está escrito no Apocalipse, São avisos para que a gente se precavenha diante das situações que nós estamos passando. Então, Jesus ele não vai reencarnar, mas ele volta como ele é. Sobre as nuvens, como está descrito no Apocalipse, todos os olhos o verão. E assim iniciará uma nova era, a era espiritual da Terra, a era evolutiva da Terra, mediante a expurgação planetária que virá. Uma das coisas que as pessoas ficam imaginando se Jesus voltar hoje, vamos prender ele, entendeu? Ele vai ser julgado lá naquele tribunal lá em cima, lá de Brasília, vai ser preso, conspirador, vai dar golpe, vai fazer isso, aquilo, entendeu? Mas primeiro vai haver a expurgação do planeta, anunciada pelo próprio Jesus como um dos sinais da sua volta. E tudo que nós estamos observando está acontecendo na humanidade, entendeu? As pessoas veem muitas coisas ruins, mas a melhor notícia de todas é que Jesus volta e ele assume definitivamente esse posto que é seu e ele irá governar juntamente com aqueles que fizeram merecedor. Não os escolhidos, como muita gente escolhe, partido político, time de futebol, essas coisas, a minha torcida, meu isso, ou minha religião. Não tem nada a ver. Tanto que ele disse que não é um só rebanho para um só pastor. Certo? Então todas essas crenças, filosofias, religiões,
toda essa bagunça que está aí, as injustiças, vão desaparecer, como já começaram a ruir-se, porque não há como mais sustentar essas coisas todas, né? Tá, mas Jesus, ele volta sim, no encarnado, mas como está escrito no Apocalipse, volta com poder e grande glória, tá certo? Tá certo? Outra coisa, né? Muita gente, né, elas mandam muitas perguntas e pedidos, né, de preces. Vou falar uma coisa para você. Quando você for pedir prece ou visita espiritual, você não precisa colocar seu endereço não, tá? É o nome e a data de nascimento. Só isso. Não coloque endereço, que não precisa, os espíritos não precisam de endereço. E nós, encarnados, nós não fazemos essas visitas, tá? Se aparecer alguém na sua porta dizendo que é do Templo Maria Santíssima, que foi lá fazer uma visita na sua casa, fique esperto, tá bom? Mesmo sendo convidado, a gente não consegue, nem mesmo as pessoas nos convidando para tomar um café, para almoçar, a gente não consegue ir devido à carga, né, de trabalho que a gente tem. Então, fique tranquilo quanto a isso. Tem aqui, né, um outro parecer, a gente tem que ler de todos, né? Dona Thelma Maia, ela escreveu isso, né? Falou assim: olha, aqui é um canal de previsão de tragédias, não de orações para quem precisa, né? E precisa com S, né? Precisa com C, tá? Tem que escrever direito. Todas as lives é de tragédias, eu não assisto mais isso, né? Deus sabe todas as coisas, não levem isso a sério. Foi o que ela escreveu aqui no YouTube, né? Quando as pessoas colocam lá os seus pareceres, muito provavelmente, devido aos últimos comentários que eu fiz a respeito, né, do que Edgar Cayce deixou alertado aí em relação ao que a humanidade estaria enfrentando. Tragédia, para mim a maior tragédia é a ignorância do ser humano. São pessoas que querem ouvir contos da carochinha, contos de que tem anjo andando para um lado para o outro, anjo incorporando, anjo fazendo isso, anjo fazendo aquilo. Nós somos um planeta de provas e expiação. Quando as pessoas acham que tudo isso que a gente fala é apenas tragédia e não vê o bom senso que a espiritualidade tem em nos alertar, como Jesus nos alertou lá no Apocalipse. Se você pegar o livro, né, o último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, está lá, né? Revelação, né, de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para levar aos seus servos, né, aqui na terra. Ou seja, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, tudo que está descrito no Apocalipse foi Jesus quem ditou ali através do anjo a João. Porque existe uma diferença hierárquica, né? João é um grande espírito. Mas entre João e Jesus tinha que haver um intermediário, assim como Jesus recebeu de Deus. É o que está relatado ali. Agora, se nem isso é suficiente para a pessoa entender que Jesus descreveu tudo aquilo, então a gente tem que procurar, né, tirar, né, o véu dos olhos para a gente poder entender o teor dessas mensagens, que não tem nada de aterrorizador. E tudo aquilo que os Espíritos falaram aconteceram. Aterrorizador foi essa questão dessa pandemia, aterrorizante a situação doentia da humanidade, é a fome, é a miséria, é a falta de amor, de compaixão, é a falta, sabe, de discernimento espiritual, é a falta, sabe, de entendimento. São essas religiões que ficam brigando, se matando, uma querendo ser melhor que a outra. Tem gente que não quer fazer nada, né? Tem gente que não quer estender a mão aos seus irmãos, não quer dar um copo d'água, não quer alimentar, não quer tirar da sua marmita para poder dar a quem tem fome. Aí depois vem falar que tudo é tragédia, então porque não ouviu absolutamente nada. Entendeu? Nós não fazemos, de forma alguma, espetacularização, né? Ou como outra palavra, né, que o pessoal fala. O meio político usou muito uma palavra aí, esse tempo atrás. Não são narrativas, não. Outras coisas. Tem uma outra palavra, vocês vão se lembrar. Eu não me lembro agora também, que eu não estou muito desgostoso com essa política nojenta que nós estamos vivendo aqui. Esse pessoal que vive explorando, né, a ignorância do ignorante, né? Entendeu? Então, olha, para essa senhora aqui,
canal ele ensina as pessoas sobre as plantas medicinais, sobre água, sobre alimentos, sobre prece. Ensina as pessoas a confiarem em Deus, ensina as pessoas a serem mais solidárias, entendeu? E ninguém é obrigado a assistir o canal também. Ninguém é obrigado, tá? Se vocês estão assistindo aí, por favor, não se sintam obrigados em absolutamente nada, entendeu? Se o canal não estiver sendo útil em trazer ensinamentos dos Espíritos de Deus. Tudo aquilo que nosso irmão Agostinho de Hipona nos falou, hoje a ciência está comprovando. São as explosões solares, são esses tremores de terra. Somos nós que inventamos isso. Os Espíritos nos avisam para que a gente pare, pense e tome alguma providência. Se a gente não quer tomar providência também, fica ali parado esperando, não tem problema algum. Né? Hoje eu estava conversando, né, com o Júlio, né, que nós tivemos um contratempo, né? Eu iria para Belo Horizonte, fazer uma reunião com o pessoal lá, mas o trânsito foi tanto que nós pegamos, o trânsito daqueles que eu acabei perdendo o avião, entendeu? E para remarcar a passagem para o voo seguinte, estavam pedindo quase R$ 6.000. Então foi um absurdo isso, né? Eu liguei lá, falei com a Luciana, só algumas pessoas sabiam, que era uma reunião sobre o trabalho, era uma reunião sobre as caravanas de luz, era uma reunião sobre mediunidade, é uma reunião sobre o comprometimento, né, que nós temos ou que nós sempre teremos em relação a Maria Santíssima e a tudo mais. Então, estamos aqui conversando com vocês, sempre com muito respeito e sempre falando a verdade, não é procurando falar a verdade, não. A gente fala a verdade. Às vezes você tem que usar alguns algoritmos, né, algumas palavras diferentes, devido nessas buscas que com essas inteligências artificiais têm, que algumas palavras não podem ser ditas, algumas coisas não podem ser explicadas, por quê? Porque se faz necessário manter a ignorância do ser humano. Você sabe que o que as trevas fazem desde os tempos de Roma, né? Desde lá dos tempos de Roma, né? Pão e circo. Pão e circo, circo e pão. É o que nós hoje estamos vivenciando, né? Financia-se shows caríssimos por aí, para que o povo se mantenha ali alegre, feliz, enquanto isso, lá em cima, lá no poder, eles continuam fazendo, né, a festa. Sempre contém o bobo da corte, sempre tem aqueles que fazem piadas e sempre tem aqueles que desdenham do povo. Mas, como a gente sabe, todo o poder emana do povo. E houve, né, um planejamento muito bem feito da parte deles, nesses últimos 30, 40 anos, onde eles investiram pesado, né, na falta da educação, né, investiram pesados nisso para que as pessoas não estudassem, os jovens não estudassem. Para que eles passassem de ano, já que eles querem diploma, diploma diploma, da onde? É só um papel. É só um papel. Hoje, muitas dessas pessoas formadas têm 2, 3, 4 faculdades, não conseguem um emprego, não conseguem ficar no trabalho, não tem estrutura para trabalhar, devido a essa influência que já vem de 30 a 40 anos sendo aí jogada aí para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E outras coisas que acontecem também, coisas esquisitas, né? Eu não vejo diferença entre seres humanos. Para mim é seres humanos. O que diferencia para mim é que um é do sexo masculino ou do sexo feminino. Eu não conheço outro sexo. Não conheço outra coisa. Pode ser que exista, entendeu? Mas, para mim, o que existe é o masculino e o feminino, que na sua fusão, né, ele cria um outro ser. Você sabe que eu estava hoje de manhã, olha só, né? Hoje de manhã eu estava comendo um abacate em casa, e olhando assim pela semente do abacate tem um filamento que sai assim por meio da polpa ali, né, aquela massa ali do abacate, ou seja, tá vendo? O próprio fruto, cada fruto gera semente para gerar um outro pé, uma outra árvore,
que vai gerar muitos frutos. Olha que ciência maravilhosa. E a mesma coisa são os seres humanos. Essa fusão que acontece, né, entre o espermatozoide, né, e o óvulo, né, essa fusão maravilhosa que gera uma vida capaz de ficar gerando vidas. Eu fui gerado assim, né, pelo espermatozoide do meu pai e pelo óvulo que estava na minha mãe. Formatou-se esse corpinho que está aqui e o espírito veio e falou, opa, pega isso aqui mesmo, isso aqui serve para mim. A ciência de Deus é maravilhosa, eu não sei o que os homens ficam discutindo, tantas nomenclaturas aí, que acho que não levam ninguém a nada. Existem preconceitos tolos por causa de cor de pele, para mim cor de pele indifere, entendeu? Se é negro, se é mulato, se é marrom, se é branco, se é transparente, para mim não tem diferença nenhuma. Para mim o que importa é o que a pessoa é como ser humano. Se ele é competente, se ele não é, se ele é trabalhador ou se ele não é, independente do sexo. Se é masculino ou feminino, se é trabalhador, se é honesto, se não é, se é respeitoso ou não. O restante para mim é tudo conversa fiada para boi dormir. É de gente que enchendo linguiça, sabe? Já encheu linguiça na sua vida? Já encheu linguiça, Gustavo? Não? Na prova da escola. Mas encher linguiça, veja só, para quem já morou na roça, eu morei na roça, eu já enchi linguiça. A linguiça, né, ela é feita, né, com a tripa. A tripa, o que que é? É o intestino que tira do porco, tira do frango. Né? Você tira lá o intestino, lava tudo aquilo lá, coloca para secar no sol. Então fica desidratado aquilo lá. Nunca enchi. Nunca enchi. Nunca enchi linguiça. Nunca encheu linguiça? Não. Então acho que sua mãe e seu pai devem ter feito isso já. Seu avô, pelo menos, deve ter feito isso. Aí tinha máquina de moer carne, aí tinha que fazer lá a mistura, né? Minha mãe temperava lá a carne, misturava um pouco de carne de boi com carne de porco e tinha que ter bastante gordura na linguiça, que a gordura conserva, né? Bem temperadinho. Aí tinha um funil, que não tinha máquina para nada, era um funil, colocava a carne no funil com esse dedão assim, ó, ia socando. E a tripa, né, ficava todinha ali, naquele funil. E conforme você ia enchendo, a linguiça ia se formando. Desse jeito. Depois que tudo prontinho, tinha que amarrar a boca. Olha só aqui, né? Falando de espiritualidade, né? Falando de linguiça. Aí minha mãe pegava o espinho da roseira. O espinho da roseira para furar a tripa, para tirar o ar. Acho que vocês devem ter feito isso. Então tem muita gente que fica enchendo linguiça por aí, com essa história toda assim, sabe? Causando distrações nas pessoas. E para mim, discussões que, olha, pelo amor de Deus, eu vejo, né, algumas pessoas nesses podcasts por aí, de conversas assim, sabe, pessoas tão vazias, tão pobres de conhecimento. Eu estava vendo uma moça discutindo sobre taxa de juros, aí a pessoa perguntou, mas o que você sabe que é taxa de juros? O que é taxa Selic? E a pessoa simplesmente não sabia dizer, fala do jeito que você entende, porque a pessoa não sabia. Ou seja, discute-se, causa polêmica de algo que você não estuda. Você sabe, gente, lá no Império Romano, os imperadores faziam exatamente desse jeito. As escolas eram para privilegiados, as escolas boas. E hoje em dia também, né, as escolas boas é para quem pode pagar caro. Né? Nessas universidades que você paga caríssimo, lá os alunos têm que aprender. Por quê? Porque os pais pagam caro. E se o filho não estiver aprendendo, os pais que estão pagando caro vão lá na escola, na universidade e quebram o pau. Dentro desses lugares não tem guerra política, não tem ideologia religiosa, não tem nada. A pessoa vai estudar química, vai estudar matemática, vai estudar geografia, vai estudar engenharia, vai estudar medicina. A espiritualidade, gente, ela está nos alertando dessas coisas todas para que a gente abra os olhos em relação a tudo aquilo que a gente
que a gente faz, como a gente escreve. Hoje em dia também as pessoas não sabem mais escrever. Elas sabem digitar. Por quê? E como eles colocaram esses corretores ortográficos aí nessas máquinas chamadas computadores, celulares e tudo mais, então o próprio corretor ortográfico, ele deduz a palavra que você começou a digitar e coloca ali. Porque se for colocar para as pessoas escreverem, como esse aqui, né, escreveu precisa, né, com S, né, o primeiro, em vez de colocar precisa com C e S, né, precisa. Então você vê que as pessoas ficam procurando sarna para se coçar. Nós estamos vendo uma transformação no mundo. Nós estamos vendo jovens na Europa, Estados Unidos, nesses países super desenvolvidos, totalmente alheios à fé, totalmente alheios a essa forma religiosa, familiar que se deve ter. Isso está causando um impacto muito negativo na construção da humanidade, na construção do ser humano, que ele está sem valores, sem valores, sem valores morais, sem valores éticos, sem valores espirituais. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, vocês me perdoem aí, né, os que nos chamam de catastrofistas, nós continuaremos a falar daquilo que vimos e ouvimos. Importa antes agradar a Deus que aos homens. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tá bom? Então, olha só. Por que a gente está falando isso? Preste atenção nos seus. Fique de olho nos seus, na sua família. Fica de olho em tudo aquilo que os Espíritos falam. Sempre fala, não acredita em mim não. Vai conferir. Vai conferir. Diante daquilo que aqueles médiuns do passado aqui, como Edgar Cayce, por exemplo, que ele vem nos alertando aí de muitos dos problemas que a humanidade enfrentará. E a gente só não quer que as pessoas sofram, e principalmente por ignorância. Mas veja só, estava falando justamente com o Júlio Jesus sobre essas coisas. Ele estava, mas Gilberto, uma vida, a pessoa não consegue mudar? Falei para o Júlio, olha, Júlio, a gente aprende a olhar o mundo com os olhos materiais e não com os olhos espirituais da eternidade. Se Jesus diz que 1000 anos é como o dia de ontem que passou, a gente vendo, né, nós observando, vamos observando o que a humanidade está passando. E o ser humano não muda. Ele não muda assim. O ser humano só muda quando ele está no fundo do poço. Ele passa a ouvir quando está no fundo do poço. E a gente vê o grau de ignorância que as pessoas têm. A falsa humildade. Como existe a falsa humildade nas pessoas, em todos os credos. Todo mundo. E eu não me excluo disso também não, porque eu tenho muito que aprender ainda, tenho muita farinha para comer. Tenho que caminhar muito por esse mundo para poder aprender alguma coisa de fato. Porque nós somos um aprendiz. Eu sou um aprendiz da vida. Então, quando você tem humildade, você aprende, né, a separar as coisas. E você não sai do seu foco. Quando você é bombardeado e tem humildade, você ouve o bombardeio porque você sabe que não adianta discutir com quem quer discutir com você. Tem pessoas que às vezes te olham com ódio. Aquele ódio no olhar. Porque ela não consegue te atingir e não consegue fazer você sair do seu ponto de equilíbrio. E se você abre a boca para falar qualquer coisa, aí que eles aproveitam para tentar fazer com que você se debande para o lado deles e caia no pau.
Por isso que é melhor a gente ficar calado, como Jesus ficou calado diante de Pilatos, diante da ignorância do ignorante. Porque um dia a ignorância vai acabar. Um dia a ficha vai cair, né? Quem está estudando sobre Enoque, inclusive o senhor Júlio Jesus, ele falou que está lendo sobre Enoque. Você, mas Enoque está falando do Apocalipse. Ué, falando mesmo, porque ele veio para a Terra para falar da formação planetária, evolução do ser humano, as consequências, as leis de causa e efeito e todas essas demandas que a humanidade está vivendo. Quando as pessoas elas se propõem a aprender alguma coisa e a gente aprende a tirar o olho material das coisas e olhar com os olhos espirituais, você entende que nós somos um processo evolutivo interplanetários, intergalácticos, interestelar. A gente vai viajando pelas estrelas, a gente vai de planeta em planeta, e nós temos todo o tempo do mundo para isso. Cada um evolui no seu tempo. Que a partir do momento que a pessoa realmente ela passa a entender o que é reencarnação, de fato, não essas coisas mirabolantes que você vê pela internet, alguns falando certas coisas que, olha, é de arrepiar, mas na humildade com que Jesus veio aqui a esse plano, ele nos ensinou: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, procure ficar atento sobre todas essas coisas, abra os seus olhos e procure fazer o que é certo. Estude, trabalhe, não vire muleta da vida de ninguém, e muito menos uma parasita na vida dos outros. Construa o seu destino, construa a sua riqueza, construa a sua inteligência, construa a sua capacidade, construa tudo o que você sonhar. Eu tenho um sonho. Esse sonho é assim, não é fácil não. Porque o sonho está aqui. O sonho está aqui. Graças a vocês, né, nós já realizamos muita coisa. Realizamos mesmo. Poderia fazer mais? Poderia. Mas a cabeça das pessoas nem sempre ajuda. Tá bom? É isso, gente. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Fiquem com Deus.